renderei louvor. Grandioso és tu, grandioso és tu, oh Senhor Jesus. Irmãos, e nesse mesmo sentimento, o hino S29, ele fala assim: eu te louvarei, Senhor, enquanto eu viver, pois da morte tu livraste o meu ser. A ti cantarei louvores, pois fiel tu és. Nunca falhaste em me livrar, em conceder o teu perdão. Oh Senhor Jesus. Irmãos, tudo que nós precisamos, nós encontramos na pessoa do Senhor. Irmãos, e nosso coração tem que louvar o Senhor. Eu te louvarei, Senhor, enquanto eu viver. Irmãos, pois da morte tu livraste o meu ser. A ti cantarei louvores, pois fiel tu és. Eu tenho certeza aqui que cada um de nós tem provado da fidelidade do Senhor. Então, em algum aspecto da sua vida, você tem provado da fidelidade do Senhor. Irmãos, e essa manhã é uma manhã para a gente engrandecer aquele que tem sido fiel, aquele que não falha. Muitas vezes na nossa experiência a gente tem falhado, mas o Senhor, Ele não falha. Ele não falha em nos livrar, Ele não falha em conceder o seu perdão. Irmãos, essa mesa é uma mesa acessível. Só basta a gente ter um coração de busca, um coração de arrependimento, de buscar o Senhor. Essa manhã o Senhor está com livre acesso. Como o irmão compartilhou, toda essa obra foi para nos dar livre acesso ao Pai. E essa manhã a gente pode desfrutar desse livre acesso. Basta a gente exercitar o nosso espírito. Basta a gente tocar no Senhor. E eu queria convidar os irmãos a desfrutar do hino S29 e fazer dele, irmãos, a sua oração. Nessa manhã, vamos engrandecer o nome do Senhor. Vamos louvar o nome do Senhor com todo o nosso ser. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Amém. Oh, Senhor, verdade. Amém. Porque a mim proposto está. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.
veja como é a sua semana, veja como é que está o seu viver, você não é digno de participar. Mas, irmãos, a gente olha para essa mesa e nós somos não por nós mesmos, mas aquele que nos concedeu essa oportunidade. Amém. Cabe não somente a nós, irmãos, nos confessarmos os nossos pecados, o Senhor nos arrependemos. Amém. Porque diz aqui, ó, Ele nunca falhou em nos livrar e em conceder o bem. Amém. Então, irmãos, que seja um encorajamento para nós. Amém. Independente de como foi, de como está, o nosso coração, sua mente, irmão, não somente se arrependa, confesse o seu pecado, peça perdão ao Senhor. Ele nunca falhou em nos conceder o seu bem. Amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Todo meu viver. Amém. Entrego a ti consagrarei tudo o que sou. Oh, meu Deus. Mesmo que o mundo insista em se incutir em meu viver, não falharei em percorrer, porque a mim eu posso estar. Eu não sei qual é o sentimento de vocês, mas quando vem essa estrofe, que a gente diz assim: todo meu viver entrego a ti consagrarei tudo o que sou. Oh, meu Deus, mesmo que o mundo insista em se incutir em meu viver, não falharei em percorrer. Não sei vocês, irmãos, mas na minha mente alguma coisa assim: quero ver amanhã, quero ver mais tarde. Sim, irmãos, é a acusação na nossa mente. Satanás vem querendo nos abafar. Então ele vai dizer pra gente o seguinte: você não é capaz. Irmãos, nós não somos capazes. Mas eu toco muito no que a irmã compartilhou. Nós temos o Espírito. Amém. Não somos nós, mas é o Espírito. Amém. Sabe o que é que o Espírito nos dá? Ele nos dá a fé. Amém. Então, irmãos, todo o meu viver entrego a ti. Amém. Por nós mesmos, a gente não é capaz de fazer isso, mas o Espírito em nós pode fazer. Amém. Todo o meu viver entrego a ti. Amém. A ti consagrarei tudo isso. Irmãos, a gente olha pra gente e a gente diz assim: meu Deus, eu sou tão falho, eu sou tão caído, eu tenho tantos defeitos, eu tenho tantas falhas. Como é que eu posso dizer todo o meu viver consagrarei ao Senhor? Muitas vezes no dia a dia eu não sou capaz de cumprir uma promessa simples que eu faço, quanto mais consagrar o meu viver ao Senhor. Mas sabe, irmãos, se a gente tem esse pensamento, porque Satanás quer colocar a gente nessa dimensão aqui, verdade, a gente só vê aquilo que é negativo até onde nossos olhos alcançam. Verdade. Os nossos olhos alcançam é a nossa fragilidade, é a nossa fraqueza. Mas, irmãos, o Senhor tem falado para a gente ser levado a uma outra dimensão. Amém. A
ver o que a mim proposto está. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Irmãos, e seguindo a linha do compartilhar de Júlio, tem um hino muito rico que é o hino C77. Ele fala assim: mesmo que falte fé e esperança até, eu ouço a tua voz, confia em mim e vê, tudo irei prover, basta apenas crer, as dúvidas vão ter fim, confia em mim. Irmãos, essa manhã o Senhor está nos dizendo para confiar nele. Oh Senhor Jesus, exercitar o nosso espírito e crer naquilo que o Senhor tem falado. Oh Senhor Jesus, irmãos, vamos desfrutar do hino C77? Amém.
Amém, irmãos. Louvado seja o Senhor. Eu queria que os irmãos abrissem aí a palavra em Romanos capítulo 13, versículo 11. Senhor Jesus. Romanos capítulo 13, verso 11. Queria que os irmãos lessem comigo esse versículo, irmãos. Cheio de vigor. Amém. Amém? E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos. Os irmãos têm compartilhado, que estamos aqui em mais um domingo para nós partirmos esse pão. Existe um mandamento do Senhor, que nós devemos fazer isso até que Ele volte. Irmãos, e eu fico tendo assim, imaginando, todos nós temos a nossa casa, aquele calendário, em que dia após dia nós estamos marcando um xizinho. Cada dia que nós vivenciamos, nós marcamos um xizinho. E eu tenho mesmo esse sentimento, irmãos, todos os domingos, quando nós estamos vindo aqui partir um pão. Irmãos, é um partir do pão a menos, como as irmãs já compartilharam certa vez, com relação àquele que naquele dia nós faremos com o Senhor. E o fato, irmãos, de nós estarmos aqui, mais um domingo, irmãos, é uma prova de que nós estamos sendo perseverantes. E a nossa salvação está mais próxima, irmãos, do que no dia em que nós cremos. Isso deve, assim, irmãos, ser o nosso combustível, irmãos. Permanecermos firmes. Diante de toda situação que se levanta contra nós, irmãos, precisamos confiar no Senhor, como esse hino que nós cantamos, Não é por nossa força, irmão, não é por nosso poder, mas pelo Espírito que está em nós. Ó Senhor Jesus. Senhor, graças te damos, Senhor. Porque o Senhor viveu 33 anos e meio, Senhor, como homem nessa terra. Senhor, e sabe o que é padecer como homem. Ó Senhor Jesus, por isso que o Senhor conhece a realidade de cada um de nós aqui, Senhor. O Senhor sabe como é difícil para nós, Senhor, mas Tu vencesse como homem e hoje está dentro de cada um de nós. E hoje nós podemos vencer também, não por nós mesmos, mas por aquele que está em nós. Ó Senhor Jesus, Senhor, nos ajuda a perseverar, Senhor. Senhor, nossa salvação está mais próxima do que o dia em que nós cremos. Senhor, que isso torne-se real para nós, que possamos nos apegar a essa verdade, Senhor, e vivermos cada dia como um a menos para a volta do Senhor. Ó Senhor Jesus, nos ajuda a ser vigilantes, Senhor, a aguardarmos aquilo que o Senhor tem nos confiado, ó, sermos fiéis àquilo que o Senhor nos comissionou, até que o Senhor volte. Senhor Jesus, obrigado por este pão, Senhor, partido por cada um de nós, pão que tipifica o Teu corpo, corpo de unidade. Ó Senhor Jesus, que o Senhor abençoe, assim também como abençoe esse cálice, o cálice da nova e eterna aliança. O cálice, Senhor, que para Ti foi o cálice da ira, mas para nós é o cálice da bênção, o cálice que derrubou a parede de inimizade que havia entre nós e o Deus Pai. E hoje nós podemos adentrar confiadamente junto ao trono da graça. Ó Senhor Jesus, nosso coração é de gratidão ao Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu corpo. Obrigado pelo Teu sangue, Senhor, que o Senhor verteu. Ó Senhor Jesus, e muito mais obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor soprou em nós. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, enquanto partimos o pão, vamos juntos desfrutar do hino C1. Hino C1. Oh, Senhor Jesus.
Entendei que o Senhor Jesus
Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmão, vamos invocar o nome do Senhor um pouquinho. Vamos ficar de pé. Senhor Jesus. Invoca profundamente. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aleluia. Oh Senhor Jesus. Amém. Oh Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém. E que ao longo, irmãos, dessa reunião, que o invocar possa estar conosco. O irmão pode sentar, tá? Mas que ao longo dessa reunião, essa prática ela possa nos acompanhar. À medida que você está ouvindo a palavra, fica invocando o nome do Senhor. Fica exercitando o seu espírito. Amém? E por que a gente diz isso, irmãos? Os irmãos todos têm compartilhado, né, que as palavras que nós temos ouvido são palavras elevadas. São palavras que de fato são alimento sólido para nós. E aí, irmãos, a gente não vai conseguir tocar nessa palavra de uma maneira viva e de uma maneira real se a gente não for levado a uma outra dimensão. Nós estamos vendo que as palavras que nós temos recebido do Senhor não são palavras daqui, não são palavras que devem ser recebidas no ambiente terreno, né, numa esfera terrena, mas as palavras que nós temos recebido de Deus são celestiais. Então, se a gente quiser receber isso da maneira adequada, irmãos, nós precisamos estar no Espírito. Amém? Senhor Jesus. E aí, amados, o nosso sentimento essa manhã, tendo em vista essa palavra, tanto a de ontem, né? Porque, na verdade, hoje é a continuação do de ontem, né? Da reunião de ontem. E tanto a palavra de ontem quanto a de hoje, nós precisamos estar pedindo ao Senhor que nos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Porque, irmãos, quem pode nos ensinar não é a oratória humana, nem é o conhecimento humano, mas é o Senhor. Então, nessa manhã, irmãos, o que a gente precisa estar é no espírito e pedindo: Senhor, me ajuda, me concede espírito de sabedoria e revelação. Talvez eu não consiga ver com meus olhos humanos aquilo que a gente vai tratar aqui, mas, irmãos, no Espírito a gente consegue. No Espírito é possível para nós. Amém? Vamos ver aqui só um exemplo disso. Vamos abrir aqui em Atos. Senhor Jesus. Paulo, ele em Efésios 1, 17, ele roga, né, para que o Senhor conceda aos Efésios espírito de sabedoria e de revelação. Aqui em Atos também, Atos capítulo 16... Amém, irmão. Obrigadão. Senhor Jesus. Atos capítulo 16, versículo 14. Diz assim, ó. Certa mulher... Todo mundo achou? Aleluia. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então, irmãos, o Senhor vai falar para nós, e o Senhor tem falado para nós a palavra profética. E a gente tem ouvido pela misericórdia do Senhor. A gente tem lido e a gente tem ouvido. Mas, irmãos, nós precisamos rogar que o Senhor abra o nosso coração. E o interessante é que aqui ele usa não apenas para entender aquilo que está sendo falado para nós. Na nossa mente humana a gente já não consegue entender, mas pelo Espírito a gente consegue. Tanto é que Paulo diz, né, pela fé entendemos. Mas a gente precisa ser levado a outra dimensão para entender. Mas aqui diz que Lídia, além dela entender, ela atendeu. Então, irmãos, há uma reação, é um entender ativo. Ou seja, é praticar. Então, a palavra que nós temos recebido, irmãos, não apenas nós devemos receber e ficar apenas no ambiente teórico, mas nós devemos praticar essa palavra. Amém? Senhor Jesus. E por que esse introdutório, né? Porque, irmãos, para receber uma palavra como essa, nós precisamos de fato estar no Espírito. Porque é uma palavra elevada, né? Os irmãos viram ontem aqui que às vezes até para passar para os irmãos é difícil, é complicado.
Mas, irmãos, a gente precisa confiar no Espírito. O Espírito vai nos ensinar por meio da unção todas as coisas. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E aí o que foi que nós vimos ontem, né? Fazer uma breve revisão daquilo que nós vimos ontem. Na reunião de serviço, nós dividimos essa palavra em 4 tópicos importantes, né? Santificação, glorificação, palavra e unidade. Então ontem Adriano falou acerca da glorificação e da santificação. E aí, irmãos, acho que desde o último volume do Alimento Diário, o Senhor tem nos mostrado qual é a intenção de Deus, né? O que Cristo deseja é nos introduzir em Deus. Esse é o processo de glorificação. É que nós sejamos introduzidos em Deus. Só que aí, como Adriano compartilhou ontem, semana passada, compartilhou ontem, Deus é santo. Os irmãos creem que Deus é santo? Como é que diz aquele hino? O meu Deus é santo. Santo, santo, santo é o Senhor. O fato de Deus ser santo, irmãos, quer dizer que Ele é puro, Ele é separado. Oi? Baixar? Tá alto, é? Amém. Aleluia. Tudo ok agora? Amém. Então, irmãos, Deus é santo. E aí, para a gente, em Deus não há injustiça. Deus não há nenhum elemento impuro, porque Ele é santo. A gente compartilhou semana passada. Quando Moisés ele foi entrar na presença do Senhor, né? Na verdade, quando a sarça estava ardendo, o que foi que o Senhor disse? Moisés, ó, tira a sandália dos pés, porque o lugar onde você está é uma terra santa. E por que Ele mandou tirar a sandália dos pés? Porque a sandália, irmãos, é o que faz você tocar no chão. Então Ele precisava tirar e tocar no chão com os pés dele. Ou seja, em Deus, irmãos, não pode haver impureza, nem pode haver mácula. Só que então se nós, do jeito que nós estamos, nós fôssemos ser introduzidos em Deus, a natureza de Deus iria nos repelir. E é por isso que hoje, irmãos, a gente está passando pelo processo de santificação. Todos nós estamos sendo santificados, amém? Então isso foi o que nós vimos ontem, que Deus está nos santificando dia após dia, gradualmente. Talvez você olhe para a sua experiência e diga assim, cara, eu não sou santo. Quando você erra, quando você comete um erro, você diz, caramba, e Satanás vai dizer para você, cadê o santo? Até talvez os seus colegas na faculdade, os seus colegas de trabalho, e ó o santo. Mas irmãos, nós em nós mesmos não somos santos, mas nós estamos passando por um processo de santificação. E é isso que Hebreus nos mostra, que o Senhor Jesus, Ele passou por todo aquele sofrimento, Ele abriu a porta para nós, e hoje Ele está nos levando à glorificação. E para sermos glorificados, precisamos ser santificados. Amém? Os irmãos estão acompanhando comigo? Estão com sono não? Aleluia, gostei. Senhor Jesus. E aí, irmãos, então Adriano falou sobre a glorificação e sobre a santificação. Vamos abrir aqui em João, capítulo 17. Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. João capítulo 19, vamos ler 17, perdão. João capítulo 17, versículo, a partir do 19, amém? Diz o quê? E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória, amém, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade,
para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Aleluia. Então, irmãos, a gente precisa ter em mente que nós não fomos chamados, tampouco nós fomos criados por qualquer motivo. Vamos lá para Gênesis. Gênesis capítulo 1. Para que a gente possa entender o contexto dessa palavra, voltar ao princípio é a chave. Gênesis capítulo 1. Primeira página. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Diz o quê? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, nem sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O versículo 28 diz o quê? E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, irmãos, aqui a gente está vendo a construção do homem. Como foi que o homem foi criado. E toda construção tem um projeto, né? Existe um projeto. E existe uma finalidade a que tudo acontece e a que tudo existe. Quando a gente vai construir alguma coisa, a gente tem uma finalidade. E da mesma forma, irmãos, aqui o Senhor criou o homem e ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai. Pode ver que é dominar, é sujeitar. Então, o homem foi criado, irmãos, para dominar a terra e para sujeitar a terra, para exercer a autoridade de Deus na terra. Amém? Então, eu e você e Adão foi criado com essa finalidade. Só que aí, irmãos, a gente sabe, aí, vamos aqui no capítulo 2, versículo 7, diz o quê? Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então Deus faz esse homem, e a finalidade desse homem é dominar a terra, é sujeitar a terra. E aqui no capítulo 2 a gente tem um zoom da criação desse homem. E diz que o Senhor formou ao homem do pó da terra. Aqui, irmãos, Deus montou um boneco de pó da terra, um boneco de areia. E aí ele diz: e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Temos aqui as três partes do homem. O corpo do homem foi formado por meio do pó. Irmão, seu corpo e o meu corpo é pó. Somos pó. Somos feitos do pó da terra. Mas sabe, irmãos, a nossa essência, o pó da terra é só isso, só pó. Mas o que foi que fez esse boneco ser diferente? Foi porque Deus soprou nas narinas dele o fôlego de vida. E aí ele passou a ser alma vivente. Esse fôlego de vida, irmãos, é o Espírito. Você tem o Espírito. E eu tenho o Espírito. Então, o que é esse Espírito? A gente tem compartilhado, Suene compartilhou semana passada, os irmãos compartilharam aqui. Esse Espírito é o meio pelo qual nós podemos contatar Deus. Deus fala com o homem por meio do Espírito humano. Só que aí, irmãos, o que é que acontece? Aqui está tudo perfeito. Mas a partir do capítulo 3, nós vemos que houve um dano muito grande a essa criação perfeita do homem. A gente sabe a história. A serpente foi enganada por Eva, ou melhor, Eva enganou a serpente. A serpente enganou Eva. Aleluia. Isso mesmo. Tá vendo? A ajuda dos irmãos é impressionante. Senhor Jesus. Então a serpente enganou Eva. A serpente que é a vilã da história. Então, irmãos, a serpente engana Eva. Eva dá de comer a Adão. E acontece todo o problema que aconteceu, né? Então veja, quando o homem, ele toma desse fruto, todo o ser dele é danificado. Sabe por que você envelhece, irmãos? Tem irmãs que não gostam de envelhecer.
Diz assim, não. Aí usa, né, todo tipo de coisa. Não é errado, tá? Não tô recriminando. Mas, irmão, sabe por que a gente envelhece? Porque existe dentro de nós, quando Adão... Olha, a culpa foi de Eva e Adão lá no início. Mas o problema, irmãos, é porque quando o homem comeu desse fruto, a morte entrou no homem. Então, não apenas a gente passou a envelhecer, como também agora entrou a morte no homem. A gente morre por causa desse erro lá. Todo o nosso ser foi danificado. Hoje a gente está aqui, que reunião é essa? Qual é a reunião de hoje? Amém. Partir do pão. Então, irmãos, veja só. Tudo isso estava danificado. O homem estava danificado. Mas aí, irmãos, Deus, ele se fez homem. E ele viveu 33 anos e meio aqui na terra. Ele experimentou tudo aquilo que eu e você, nós experimentamos. Sabe, irmãos, Adriano compartilhou ontem. O Senhor hoje ele pode se compadecer de nós. Por quê? Porque ele experimentou o que é sofrer. Ele experimentou fome, ele experimentou sede, ele experimentou cansaço. Todas as limitações que nós temos, Deus experimentou em Jesus. Então veja, Deus viveu esse viver humano em Jesus. Jesus viveu esses 33 anos e meio e ele morreu. Ele morreu. Ele experimentou a morte. Mas eu pergunto aos irmãos, ele ficou na morte? Não. Jesus ficou na morte? Não. O que foi que aconteceu com ele? Ressuscitou. Aleluia, Jesus ressuscitou. Amém. Então, irmãos, quando a gente vem para a reunião do Partir do Pão, é isso que a gente vai lembrar. Da morte e ressurreição do Senhor. Amém. E sabe por quê? Porque quando Jesus morre e que ele ressuscita, todo aquele viver humano dele foi aprovado por Deus. Então Jesus ressuscita e ele se torna o Espírito. E onde é que está o Espírito hoje? Aleluia! Ele é o Espírito em nós. Amém. Excelente Espírito em nós. Então, irmãos, hoje nós que cremos no Senhor, recebemos o Espírito. E aí, né, baseado está lá em João capítulo 20, por causa da hora nós não podemos ver, mas João capítulo 20 e 22 mostra que o Senhor soprou o Espírito, então é o segundo sopro. Então, irmãos, todos nós, olha para o irmão que está do seu lado. Esse irmão é diferente de você? Não cheguei ainda nem na alma, tá? Estou falando na fisionomia. Eu também. Mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Se a gente sair ali fora, a gente vai ver também pessoas diferentes de nós. Sabe, irmãos? Mas todos nós viemos de uma só pessoa, que foi Adão. Todos nós pertencemos, né? Todos nós viemos da geração de Adão. Eu gosto muito de estudar a genealogia. Né? Eu cheguei até bem longe da minha família. Mas se eu for subindo, eu vou chegar em Adão. Por quê? O primeiro homem a existir foi Adão. Nós viemos de Adão. Então, irmãos, isso aqui é uma primeira questão que a gente precisa ter consciência. Todos nós, né, somos iguais nesse sentido. Todos nós viemos de Adão. Então nós precisamos, irmãos, tratar as pessoas com compaixão, independentemente de quê. Nós precisamos olhar para as pessoas com compaixão e a gente não pode, né, tá atacando as pessoas, tá brigando com as pessoas. A própria palavra diz, se possível, tende paz com todos os homens. Mas, irmãos, isso todos nós, né, recebemos por meio desse primeiro sopro, porque todos nós temos o espírito humano. Mas, irmãos, se é para nós termos consideração das pessoas de um modo geral, muito mais, irmãos, nós precisamos ter por meio daqueles que receberam o segundo sopro. Amém. Quem aqui recebeu o segundo sopro? Amém. Quem aqui creu no Senhor? Amém. Pois, irmãos, sabe o que é maravilhoso nesse contexto? É que a partir do momento em que nós cremos no Senhor, o Senhor passou a habitar dentro de cada um de nós. Amém. Mas não apenas isso. Olhe de novo para o irmão que está do seu lado. Dê um abraço no irmão que está do seu lado.
Aleluia. Irmão, sabe por que você precisa abraçar esse irmão que está do seu lado? Porque quando você recebeu o segundo sopro de Deus, quando você recebeu o Espírito em você, o irmão também recebeu. Levanta aí a mão quem crê em Jesus. Então pronto, todo mundo que estava se abraçando aqui, todo mundo recebeu. Pois a novidade para você, vocês são irmãos. Nós temos agora a mesma vida, nós nascemos de Deus, nós somos da família de Deus. Quando a gente parte esse pão aqui, irmãos, essa manhã, a gente precisa ter uma visão alargada acerca disso. Foi a obra do Senhor, né? A morte e ressurreição do Senhor, mas também, irmãos, naquele pão estão todos os filhos de Deus. Os que estão aqui conosco, mas também os que não estão aqui se reunindo conosco. Nessa cidade existem muitos cristãos. Existem muitos irmãos nossos na fé, também estão dentro desse mesmo pão, que representa o corpo de Cristo, amém? Então nós somos da família de Deus, irmãos. O que nós precisamos é cuidar bem uns dos outros, é tratar bem uns aos outros, amém? Vamos ler aqui alguns versículos. Senhor Jesus, veja só, nós estamos numa mesma família. Aí vamos colocar aqui, sabe aqueles memes que tem na internet, expectativa e realidade? Vamos ver expectativa? Vamos abrir aqui em Efésios, capítulo 4. Senhor Jesus, somos da família de Deus, somos irmãos uns dos outros, não estamos sós, aleluia. Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 3, diz o quê? Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Olha só, expectativa. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança. Abra aí em Filipenses também. Filipenses capítulo 2. Veja só, como é que a gente tem, irmãos, que ser o tratamento de uns para com os outros? Com toda humildade, com toda mansidão, com toda longanimidade. Eita, longanimidade, irmão, ser longânimo, tardio em se irar, né? O irmão é meio lento, você é mais rápido. Você tem que ter longanimidade com o irmão. O irmão é diferente de você. Longanimidade, suportando-vos. Esse suportando aqui, irmãos, não é suportar assim, tipo, eu suporto Joabe. Não vou com a cara de Joabe, mas eu suporto Joabe. Não é isso. Suportar aqui é dar suporte. O irmão está fraco, eu preciso ser suporte para o irmão. Então, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Isso, irmãos, é o que nós precisamos. Vamos ler agora Filipenses, capítulo 2. Senhor Jesus. Eita, aqui é forte também. Capítulo 2, versículo 2, diz o quê? Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais. Amém. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também. Olha a expectativa, irmãos. Olha a expectativa. Penseis a mesma coisa. Irmão, será que a gente pensa a mesma coisa uns dos outros? Será que a gente tem o mesmo pensamento? Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Muitas vezes há uma divergência entre nós até como ajeitar as cadeiras. Alguns irmãos acham que é melhor se as cadeiras fossem todas voltadas para lá. Outros irmãos preferem assim. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Partidarismo, irmãos, os irmãos sabem o que é. E veja que ele diz, penseis todos. Irmãos, veja só, é muito fácil a gente ser um com quem pensa igual a gente ou com quem a gente tem intimidade.
É muito fácil, se a gente tem um amigo. Eu conheço o Joab já o quê? Ou mais. É mais. Mas o quê? Eu e Joab, a gente é amigo. Então, para a gente trabalhar junto, a gente tem diferenças, mas é mais fácil eu me considerar. E aqui ele fala, ó, cada um, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Até que é fácil, irmãos, a gente considerar superior um irmão que a gente tem intimidade, que a gente gosta. Não é fácil, mas assim, você consegue. Mas aquele irmão que você não suporta, que você não tolera, será que você vai conseguir considerar o irmão superior a você mesmo? Mas, irmãos, aqui está falando, isso aqui é a expectativa que o Senhor tem em nós. Mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, lá no início da igreja, irmãos, eles tinham tudo em comum. Tudo era de todo mundo. Porque eles tinham esses sentimentos, era todo mundo da mesma família. E aqui, irmãos, veja só, o que eu tenho recebido do Senhor, eu tenho considerado que é somente meu, ou meu e dos meus, ou eu tenho considerado que é de todos? Irmãos, o Senhor tem nos falado hoje muitas palavras. Aquilo que eu tenho desfrutado tem sido só meu, ou só dos meus? O que o Senhor tem me dado no meu emprego, o meu dinheiro, tem sido só meu, ou tem sido dos outros? Irmãos, a gente precisa ter o sentimento de que nós estamos numa mesma família. Amém. Nós somos o corpo de Cristo. Amém. Então, irmãos, aqui somos todos irmãos. Amém. Somos todos irmãos uns dos outros. Então, a gente precisa ter esse sentimento. Então, essa é a expectativa. Não fazer nada por partidarismo, ser humilde, considerar os outros superiores a si mesmos. Mas quer ver a realidade? Abra aí em Gálatas. Senhor Jesus. Gálatas capítulo 5. A expectativa, irmãos, de Deus é maravilhosa. A expectativa é ótima. Mas e a realidade, a prática, como é que é? Senhor Jesus. Lembra, irmãos, que quando Adão caiu, como nós compartilhamos antes, quando Adão caiu, veio habitar no homem, na carne do homem, a natureza pecaminosa. Todos nós temos o pecado que herdamos de Adão. E junto, irmãos, com essa natureza de Adão, veio todo um complexo de coisas junto. Que é o que está aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Vamos começar do versículo 19. Diz o quê? Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias. Para aí. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Aqui a gente pode dizer, até acho que o irmão Ezra compartilhou na conferência, aqui a gente pode dizer, tá ok. Prostituição não pratico, impureza não pratico, lascívia, idolatria, feitiçaria. Aí começa a questão. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Os irmãos perceberam que as obras da carne que estão aqui descritas são, em sua grande maioria, relacionadas a relacionamentos? Veja, prostituição, impureza, lascívia, é o que de certa maneira você comete só. Mas aí, irmãos, quando começa na questão de relacionamentos, diz inimizade. Muitas vezes, irmãos, há entre nós inimizade. Somos inimigos uns dos outros. Nós estamos numa mesma... Já pensou que coisa complicada é dentro de uma família haver inimizade, haver pessoas que são inimigas umas das outras? Muitas vezes, irmãos, na vida da igreja nós temos isso. Somos inimigos uns dos outros. Há entre nós inimizade. A gente não consegue olhar para o irmão. Não suporto aquele irmão. Ou então, não, vá lá, mas é porque é questão de o meu santo não bate com o santo dele. Isso é inimizade, irmãos. E ele continua, né?
inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Então veja, o Senhor ele nos dá o que Ele deseja, que é nós sejamos humildes uns aos outros, né? Nós lemos ali naqueles versículos de Efésios e de Filipenses. Só que aqui em Gálatas está mostrando, irmãos, o que é que tem na nossa carne? São as obras da carne. Isso tudo está em nós, irmãos. Talvez em você não esteja um ou outro, mas o que está aqui é o que está dentro de nós. Se nós não praticamos, mas pelo menos potencialmente está dentro de nós. Então, o homem, ele é eminentemente divisivo. A única vez que os homens se uniram em unidade, sabe para que foi? Para fazer a Torre de Babel. Qual foi o resultado? Confusão. O homem, irmãos, ele tem em si confusão. Então, o homem ele não consegue ser um. Por quê? Porque dentro do homem existe toda essa natureza cheia de coisa, cheio de problema, cheio de complicação, cheio de complexo, cheio de moído. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E aí, irmãos, em Marcos, capítulo 3, versículo 24, o irmão não precisa abrir por causa da hora, mas o Senhor diz assim: se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Hoje nós vivemos a realidade do reino aqui. Mas, irmãos, se nós queremos progredir, se nós queremos avançar, as diferenças que existem entre nós, todas essas coisas, inimizade, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, tudo isso precisa ser erradicado do nosso meio. Porque um reino dividido, irmãos, ele não se sustenta. Se a gente não estiver unido e se a gente não agir em unidade, irmãos, a gente não vai muito longe. A mesma unidade que existe entre o Pai e o Filho, é essa unidade que Deus quer nos inserir. Mas Ele hoje está trabalhando na unidade também entre uns dos outros. Amém. Nós precisamos ser um. Tem um hino que diz: eu preciso de você, você precisa de mim. Aleluia. Então, irmãos, esse irmão que está do seu lado, ou talvez o irmão que está do seu lado, geralmente a gente se senta perto de quem a gente tem uma certa afinidade, mas o irmão que está lá do outro lado, talvez, que você não goste, que você não tolere, irmãos, você precisa dele, ele precisa de você. Somos da família de Deus. Nós somos membros uns dos outros. Então, irmãos, nós precisamos ser trabalhados e aperfeiçoados na unidade. O que Jesus quer, o que Deus quer, é que nós sejamos um. Assim como o Pai e o Filho são um. Aí fica a pergunta: caramba, tá. Aleluia, Deus quer ser um. E eu sei já qual é a expectativa de Deus: humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Aí vem a pergunta. Eu sou confrontado com o meu raio-x aqui. Todas essas coisas que tem em mim. Como é que Deus vai aperfeiçoar a unidade em mim? Como é que essa unidade vai ser aperfeiçoada? E aí, irmãos, enquanto eu desfrutava, o Senhor me lembrou um exemplo do povo de Israel. Quando você vai olhar vamos abrir aqui em Juízes, capítulo 1. Juízes, irmãos, foi talvez o período mais tenebroso ou sombrio da história de Israel. Juízes, capítulo 1, versículo 1. Então veja, esse contexto aqui de Juízes, Josué tinha morrido. Os irmãos sabem quem é Josué. Josué foi o sucessor de Moisés, né? E Josué é quem estava conduzindo o povo. E o Senhor falava com Josué, Josué falava para o povo assim como acontecia, seguindo a mesma pisada do que acontecia com Moisés. Só que aí Josué morre. Não existe sucessor. Aí Juízes 1:1 diz o quê? Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar com eles? Então veja, morreu Josué. Aí o que o povo fez? Você vê que eles agiram aqui em unidade.
Eles juntos, fala, os filhos de Israel consultaram o Senhor. Então eles juntos foram buscar o Senhor. E aí começa o livro de Juízes. Se você for ver, daqui para frente vão vir várias vitórias do povo. Pode ver, existe conquista, eles estão conquistando territórios, estão destruindo os inimigos. Mas aí, irmãos, vamos abrir agora, pula lá para Juízes, capítulo 20. Juízes, capítulo 20, versículo 48. Todo mundo achou? Diz o quê? Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e passaram a fio de espada tudo o que restou da cidade, tanto homens como animais, em suma, tudo o que encontraram, e também todas as cidades que acharam puseram fogo. Viu a diferença do início? No início, você tinha o povo, os filhos de Israel, juntos consultando o Senhor. E eles passaram a lutar contra os inimigos. Mas aqui, irmãos, eles eram os inimigos uns dos outros. Os filhos de Israel contra a tribo de Benjamim. Havia divisão no meio do povo. Então, irmãos, veja o que aconteceu aqui, esse contexto. É muito sério. O Senhor é um Deus que valoriza a unidade do seu povo. Porque Ele e o Filho são um. E nós, irmãos, precisamos ser um também. Mas se a gente não for um, a gente só vai colher destruição e a gente só vai colher derrota. Aí a pergunta é, meu Deus, por quê? O que foi que aconteceu aqui nesse meio termo para as coisas ficarem do jeito que ficaram? Vamos ver aqui o último versículo de Juízes 21, 25. Diz o quê? Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Cada um fazia o que achava mais reto. Então veja, irmãos, cada um fazia o que achava mais reto. Na vida da igreja, muitas vezes a gente está fazendo cada um o que acha mais reto. Por isso há dissensão, por isso há discórdia. Vamos abrir aqui em 1 Samuel, para complementar. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Diz o quê? O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, veja que aqui, irmãos, é o mesmo contexto, aqui ainda é o período dos juízes, tá? E diz o quê? Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. A palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Na versão original aqui, e acho que tem na versão de King James, diz assim, não havia nenhuma visão aberta, não havia nenhuma visão disseminada. Aí é quando a gente começa a entender aquele versículo de Provérbios que diz assim, sem palavras o seu povo se corrompe. No original, irmãos, aquela palavra se corromper quer dizer afrouxar, ficar frouxo, ficar sem direção. Então foi isso que aconteceu aqui com os juízes. Quando Josué morreu, a visão, nesse período de juízes, diz o quê? A palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes, não era falada, a palavra profética não estava sendo ministrada. Então, irmãos, o povo ficou frouxo. Sem palavra o seu povo se corrompe. Estamos falando aqui acerca da unidade. Então, irmãos, como é que nós alcançamos a unidade? Como é que a gente se torna um? Como é? Aleluia! Como é que a gente se torna um? Pela palavra. É a palavra, irmãos, que nos torna um. Não é o nosso convívio uns com os outros, que é bom, irmãos. Até o irmão compartilha no alimento diário, né? Não é uma saída para comer pizza que vai tornar os irmãos um. De fato, irmãos. Mas por que é importante a gente ter esse convívio juntos? A gente tá almoçando um na casa do outro, tá esse convívio de irmãos, porque é um guardar para nós. Mas a unidade genuína não vai ser obtida assim, ela é obtida por meio da palavra. Nós precisamos da palavra.
Se não houver palavra, irmãos, o povo se corrompe, nós ficamos frouxos, nós ficamos sem direção. Senhor Jesus. Então, Senhor Jesus. Então nós precisamos, amados, ter esse sentimento, né, de alcançar essa unidade. E aí vamos terminar lendo João. O versículo que nós lemos lá de João, capítulo 17. A gente leu esse versículo no início e agora a gente vai ter um pouco mais da realidade dele. Diz o quê? João capítulo 17, versículo 17 diz o quê? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então veja, o processo de santificação acontece em nós por meio de quê? Por meio da palavra. A palavra é importantíssima, irmãos. Veja, a gente viu quais são as obras da carne. Dissensão, discórdia, inveja, ciúme, prostituição, lascívia e tudo aquilo ali. Todo aquele bojo de coisas ali existe dentro de nós, existe na nossa natureza humana pecaminosa. Mas Adriano compartilhou ontem. A santificação é o processo de eliminação. Vai sendo eliminado tudo isso que tem da natureza humana em nós. Então, quanto mais a gente se alimenta da palavra, quanto mais a gente entra na palavra, mais esse processo vai acontecendo. E mais daquela natureza vai saindo. E aí, lá em Gálatas 5, fala dos frutos do Espírito. Aquela expectativa, irmãos, que nós lemos em Filipenses e em Efésios, aquela expectativa, ela não é inalcançável e ela não é inatingível. Pelo contrário, a palavra pode fazer isso em nós. Por meio da palavra, à medida que a palavra vai tirando todos esses itens negativos de dentro de mim, eu vou me amoldando e vou, até a Adriana tinha colocado aqui, me conformando à imagem de Cristo. Então eu aprendo a como considerar os outros superiores a mim mesmo. Eu vou ter a mesma disposição mental, eu vou ter o mesmo parecer dos irmãos. E não apenas daqueles irmãos de quem eu já naturalmente tenho o mesmo pensamento, numa unidade meramente humana, mas até mesmo daqueles que eu tenho alguma coisa contra, aqueles que há algum moído, alguma arenga. Por quê, irmãos? É a palavra quem realiza isso. Entende agora porque é tão importante a gente estar na palavra? Porque é por meio da palavra que o Senhor vai agir e o Senhor vai fazer essa desintoxicação dentro de nós. Amém? Senhor Jesus. E aí Jesus, ele continua dizendo aqui, ó, no versículo 19, diz o quê? E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. O que é a verdade? A palavra. Então nós, irmãos, somos santificados pela palavra. Quer ser santificado? O Senhor está nos conduzindo à glória. Como é que Ele vai nos conduzir à glória? Por meio da palavra. A palavra vai agir eficazmente em nós. Ela quem vai realizar essa obra. Senhor Jesus. E Ele disse, não rogo somente por estes, ou seja, por aqueles que estavam com Ele ali, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. O Senhor estava orando por Alfredo, por Joabe, por Anderson, por Werner, por Ellen, por todos nós aqui, irmãos. E Ele diz... por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Ou seja, a palavra diz o seguinte, e nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Nós vimos, irmãos, e temos visto o que é a glória. O que é a glória? A própria presença de Deus. E veja, irmãos, os irmãos já viram que na Bíblia, vamos trazer para o Antigo Testamento, todas as vezes que a glória do Senhor se manifestava, o Senhor simplesmente ficava lá parado. O Senhor se manifestava para quê? Para falar. Então, irmãos, quando a gente é levado ao Espírito, quando a gente se volta ao Espírito, o que é que a gente precisa? Ouvir o falar do Senhor. A gente precisa tocar na palavra, porque é isso que vai causar em nós uma reação. Então ele diz o seguinte, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um.
Então, se eu estou desfrutando da palavra, se eu estou lendo a palavra, e eu estou contemplando a glória do Senhor e estou sendo transformado, irmãos, aí sim nós vamos ser um. Essa é a unidade genuína. A unidade genuína, irmãos, não é a gente se esforçar para ser um. Porque muitas vezes no nosso coração a gente não é. A gente diz assim, Ian tem uma opinião, eu tenho outra. Eu digo, verdade, Ian. É isso aí. Não, amém, sou um contigo. Tamo junto. Tamo junto. Aí, chega em casa e diga assim, mas é brincadeira, quer saber de tudo. Quer saber de muita coisa. Eu fui um, irmãos? Não. Eu posso ter sido um na aparência. Aí quem olha, a aparência é, caramba, esses irmãos são um. Mas, irmãos, a unidade genuína é quando vem de dentro. Eu sou verdadeiramente um com os irmãos. Mas eu vou conseguir isso em mim mesmo? Não. Por quê? Como eu vi, em mim mesmo eu tenho todas aquelas falhas. Eu sou propenso a me irar. O irmão faz alguma coisa, a gente explode. Bum! Semana está estressada, aí o irmão vem lhe corrigir. Você faz o quê? Bum! Explode. Dissensão, facção. Gosto de Alfredo, mas não gosto de Joabe. Mentira, viu? Eu amo você. Mas, irmãos, isso tudo está na nossa natureza humana. Mas à medida que a palavra, ela vai tocando e vai trabalhando em nós, nós vamos sendo trabalhados na unidade. Sabe, irmãos, a unidade é uma coisa maravilhosa. E é isso que Deus quer. Quando a gente ser um, quando nós nos tornarmos um, sermos introduzidos em Deus. E aí vai haver a unidade genuína. Interessante que esse ano, eu e Micaela, a gente faz 3 anos de casado. Aí a gente disse, vamos fazer uma coisa assim para marcar os 3 anos de casado. Aí ainda não é. Calma. Senhor Jesus. Até me desestabilizou aqui. É o primeiro, casou antes. Mas aí a gente ficou e tal, aí a gente disse o seguinte, vamos ter uma ideia maravilhosa. Vamos montar um quebra-cabeça junto. 3.000 peças. Quando chegou, irmãos, o quebra-cabeça, eu disse, caramba, linda a imagem. Aí a gente foi e abriu o quebra-cabeça e a gente ficou chocado com tanto de peça. E a gente olhou, parecia, sabe nos desenhos animados, a caixa forte de Tio Patinhas que cai dinheiro o tempo todo? Era o tanto de peça que tinha. E, irmãos, a gente pegava uma peça daquela e olhava, e a gente dizia, meu Deus, onde é que vai ser essa peça, vai se encaixar? E aí a gente começou fazendo as bordas, aí já está começando a dar para ver. Aí a gente vai começando, a gente ainda está longe, mas a meta, a gente faz 3 anos em novembro, então daqui para novembro, meu Deus do céu, a gente tem que terminar. Mas o que é isso, irmãos? A gente está juntando as peças individualmente, elas são extremamente importantes, porque se não tiver aquela pecinha ali, vai ficar um furo. Mas a peça é para o todo. Do mesmo jeito, nós estamos no corpo de Cristo. Você é extremamente importante, irmão. Não pense que você faltar uma reunião ou você não está servindo, você não vai fazer falta. Você faz falta sim. Mas, irmãos, o seu serviço e você é para o todo, é para a igreja, é para o corpo. Vai terminar, no final esse quebra-cabeça, aí vai estar refletindo uma imagem. Vai estar refletindo algo. Tudo isso, essa unidade de peças, ela vai formar uma imagem. Da mesma forma, irmãos, quando nós formos um, nós vamos expressar Cristo. Nós vamos expressar Deus. Vamos ser inseridos em Deus. E é isso que o Senhor quer. Então, irmãos, pense você como uma peça fundamental, porque todas são. Talvez você olhe para você e diga assim, meu talento não é um talento. Não sirvo para tanta coisa. Na reunião eu só faço assim, amém. Mas, irmãos, você é peça do quebra-cabeça. Talvez você olhe para você e diga, eu sou uma peça tão feia. Eu sou uma peça tão sem graça. Tem uma peça que é só um espaço branco. Mas, irmãos, faz parte da imagem total. E então ela é extremamente importante. Você é importante. Eu sou importante. Nós somos importantes. Porque a gente vai expressar Cristo completamente em plenitude. Mas aí a gente precisa ser trabalhado. E aí é onde entra a mensagem que Adriano compartilhou. Estamos passando pelo processo de santificação.
Irmãos, vamos nos apegar à palavra. Essa santificação ocorre pelo agir da palavra. Então, de manhã, coma da palavra. De tarde, coma da palavra. A Bíblia diz, na sua palavra medita de noite e de dia. Ele é como árvore plantada junto às águas que no devido tempo dá o seu fruto. Talvez você fique, meu Deus, eu não estou produzindo fruto nenhum. Vá para a palavra. Medita na palavra de noite e de dia. E os frutos vão vir. A sua relação com aquele irmão está desgastada, vá para a palavra, coma da palavra e a palavra vai operar eficazmente. A gente precisa crer na palavra. A gente não crê na palavra, irmãos. A coisa que o povo de Israel mais pecava contra o Senhor era por não crer no Senhor. E o Senhor está dizendo, crede em Deus, crede também em mim. E não apenas, irmãos, isso, mas a gente precisa crer na palavra dos apóstolos e profetas, na palavra profética que o Senhor tem falado para nós. E é assim, irmãos, que esse trabalhar e essa transformação vai ocorrendo em nós. Amém. Nós vamos alcançar a unidade genuína. Amém. Nós vamos ser um. Que a gente se abre, irmãos, para esse trabalhar por meio da palavra. Amém? A unidade genuína, vamos preservar. Amém. Cristo, a estatura plena, vamos atingir. Amém. Esse deve ser o nosso coração. Amém? Então, o sentimento, irmãos, da palavra dessa semana é justamente esse. Nós estamos passando por um processo de santificação para sermos inseridos em Deus, mas ao mesmo tempo Deus está trabalhando em nós a unidade, para que assim como o Pai e o Filho são um, também nós sejamos um. E para que isso aconteça, nós precisamos da palavra. Amém? Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos encerrando aqui. E aí, agora há uma chance. Dá tempo ainda? Então, agora a gente vai cuidar uns dos outros. A Bíblia diz, né, que nós somos membros uns dos outros. Então vamos falar a palavra uns para os outros, amém? Então vamos multiplicar em pequenos grupos para a gente falar mais dessa palavra, amém? Jesus é o Senhor.